Alô, galera! Fala, galera! Eu sou o professor Joadson. Estamos em mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e a plataforma Gonçalves Dias. Nosso novo projeto é o Estudaê. É um projeto que visa umas aulas de reforço para você que está fazendo o ensino médio, tá bom? E para você que ainda não conhece a plataforma Gonçalves Dias, que eu acho difícil você não conhecer, porque se não conhecer, está vacilando bastante. Lá você vai acessar o YouTube, pesquisar plataforma Gonçalves Dias, clicar no ícone da plataforma Gonçalves Dias, que você vai ver a quantidade de vídeos que tem para você lá. Tá? Vídeos de reforço escolar, vídeos para concurso público, vídeos para vestibular, pré-vestibular, revisões para o vestibular. Então lá tá cheio. Não vacila, vai lá e maratona todos. A maioria dos vídeos são curtos, então você consegue colocar aí para quando estiver indo para a escola, quando for comprar pão, vai ouvindo uma aula de história, vai ouvindo uma aula de geografia, de geopolítica, tá? Então, com isso você vai ter um grande reforço na sua educação. Beleza? Aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber notificações de vídeos novos. Também a plataforma Gonçalves Dias está presente no Instagram. Então você vai lá no Instagram, pesquisa a plataforma Gonçalves Dias e segue para receber as novidades. Belezinha, gente? Ok. Esse é o vídeo 6 de mecânica, geralmente destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, nós já temos 5 vídeos aí. Nesses primeiros vídeos, falamos sobre os fundamentos da mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos e o repouso. Falamos um pouco sobre espaço percorrido e deslocamento. Falamos sobre velocidade média, tá? Unidades de medida. Então, estamos estudando os movimentos. Certo? Falamos sobre velocidade. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma grandeza física que faz a velocidade mudar, tá? Então, vamos começar a falar sobre aceleração escalar. Beleza? Então, vamos para o nosso slide. Na telinha aí, ó. Eu coloquei uma introdução para a gente poder imaginar a situação. Ó. É muito comum no nosso dia a dia ver a velocidade dos corpos variarem. Em uma simples caminhada, podemos perceber que aumentamos e diminuímos nossa velocidade quando passamos por algum obstáculo. Se você vai fazer uma caminhada, você vai à padaria, por exemplo. Tem hora que você para poder atravessar a rua, ver se não vem nenhum carro primeiro para depois fazer a travessia. Né? Então a sua velocidade diminuiu, zerou total. Aí depois, o que você faz? Você aumenta a sua velocidade para poder fazer a travessia. De repente você está no meio da pista, andando, e percebe que está chegando próximo um carro. Aí você aumenta a sua velocidade, dá uma corridinha. Isso aí é só um exemplo bem simples do dia a dia. Até quando você pega o ônibus escolar, esse ônibus, ao se movimentar, a velocidade dele vai aumentando e vai diminuindo, aumentando e diminuindo. Então, gente, é muito comum a velocidade aumentar e diminuir. Então, para vocês que estão fazendo esse esforço de estudar com a gente, eu quero que vocês tenham ciência de que a grandeza física, a grandeza da natureza, responsável por fazer a velocidade aumentar e diminuir, a gente chama de aceleração, tá? Essa primeira aceleração escalar. Aceleração, como um todo, que vamos ver que tem alguns tipos de aceleração, mas a aceleração como um todo é a grandeza física responsável pela variação da velocidade dos móveis. Tá? Então, essa primeira aceleração é a que faz a velocidade dos móveis aumentar e diminuir.
tá? Mas vai ter uma outra aceleração também interessante que vai ficar para próximas aulas, tá bom? Então, primeiro, vamos com calma, vamos estudar a aceleração escalar, que é a responsável em fazer a velocidade das coisas, dos móveis, aumentar e também diminuir, tá? Fazer a velocidade variar nos valores, beleza? Bom, aí está a fórmula relativamente simples, ó. Para calcular a aceleração sofrida por um móvel, utilizamos a expressão aceleração, daqui, ó, aceleração é igual a razão, que razão, gente, é a divisão. Vocês vão ver muito a gente falar sobre razão. A gente quem? Professores de química, professores de física, professores de matemática e talvez até biologia. Se fala muito sobre razão. Quando se falar esse termo razão aplicado à matemática, estamos falando de divisão, tá bom? Então é para vocês ficarem feras nesse linguajar, nessa parte aí dessas palavras, tá bom? Então, ó, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Quando vocês olharem esse delta, significa variação de alguma coisa. Sempre vai ser a coisa final menos a coisa inicial. Tipo, variação da velocidade é a velocidade adquirida ao final da observação menos a velocidade adquirida, a velocidade que ele tinha no início da observação do fenômeno, tá? Então, variação da velocidade é isso, é velocidade final menos velocidade inicial. E se fosse variação do espaço, é espaço final menos espaço inicial. E se fosse variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. A palavra variação, esse termo, essa letra grega delta, significa variação, serve para isso, para dizer que é a coisa final menos a coisa inicial. Aqui embaixo eu tenho, ó, variação do tempo. É o instante final menos o instante inicial, também chamado de intervalo. É o intervalo que você observou o fenômeno, tá bom? A unidade de medida, ela é importante. No sistema internacional, o que é sistema internacional? Se você assistiu outras aulas, você vai saber o que é, tá bom? No sistema internacional, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado, tá? Metro por segundo ao quadrado. Belezinha. Certo. Agora eu queria classificar o movimento devido aos sinais da velocidade e da aceleração. Por favor, muita atenção. A gente viu que o sinal adotado para a velocidade depende da onde a gente aponta para o lado que é positivo. Ó, geralmente se coloca para o lado direito a orientação da trajetória sendo positiva. Não é regra, mas geralmente se faz isso. Logo, velocidade e aceleração, quando elas estiverem apontando para o lado que você disse que era o positivo, o sinal dessas duas grandezas vai ser positivo. E se estiver apontando para o lado oposto ao que você disse que era o positivo, vai ter sinal negativo, tá bom? Então vejam, ó, classificação do movimento devido aos sinais da velocidade e da aceleração. Gente, de novo, atenção, tá? É importantíssimo isso para o estudo do movimento, certo? Para você, quando o professor estiver dando aula disso aí, você já tá craque e não vai dar trabalho para ele no aprendizado, ó. O movimento ele é acelerado quando o valor, eu botei a palavra módulo, tá? Mas o módulo significa só o valor numérico sem levar em consideração o sinal. Então, ó, quando o valor da velocidade aumenta no decorrer do movimento, quando a velocidade vai aumentando, a gente diz que o movimento é acelerado. Aí tem assim, ó,
A velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Cuidado, porque aqui muita gente pensa que o movimento acelerado, a aceleração, ela é positiva. Não é isso. As duas têm que ter o mesmo sinal. As duas quem? As duas grandezas, velocidade e aceleração. Movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. O valor da velocidade diminui. Então, é um processo de frenagem. O móvel está freando, diminuindo a velocidade. Aí o movimento ele é classificado, chamado de movimento retardado. Para que isso, quando isso ocorre, os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes, tá? Professor, não entendi muito bem. Então vamos para a figura aqui, ó. Vejam aqui, nessa figura, no primeiro desenho, olha o lado positivo aqui, ó, para a direita. Primeiro tem que se estabelecer qual é o lado que você quer que seja o positivo. Como eu falei, geralmente é para a direita, mas isso não é regra, tá? Mas veja, ó, nesse primeiro caso, a velocidade ela tá para a direita, então ela é positiva. O movimento ele é progressivo. Ah, mas tu nem falou isso. Agora não, mas em aulas passadas eu falei. O que é o movimento progressivo? É quando o corpo está indo para frente. O que é o movimento retrógrado? Aqui embaixo, ó, ele está voltando, ele está indo para trás. Apesar da figurinha estar para lá, gente, mas se liga aqui, ó, na velocidade, ó, velocidade para trás. Então é o movimento retrógrado, ele está voltando. Olha, ó, velocidade para trás, ó. Tá voltando, certo? É retrógrado. Então tá indo para frente, progressivo. Tá retornando, o movimento é retrógrado. Aí vejam aqui, ó. Nessa primeira situação, a aceleração é positiva e a velocidade positiva. O mesmo sinal, o movimento é acelerado. É como se a aceleração ajudasse a velocidade. Então a velocidade tende a aumentar, tá? Aí no segundo caso, ó, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade positiva. Aí o movimento já vai ser retardado. É como se fosse assim, meus amigos e minhas amigas. A aceleração nesse caso, como ela é contrária à velocidade, ela atrapalha a velocidade, aí a velocidade diminui. No terceiro caso, ó, velocidade negativa com aceleração positiva. Sinais diferentes. A aceleração está atrapalhando a velocidade, está uma para cada lado. Aí o carro vai freando. Ele está voltando e volta freando. É um movimento retrógrado, que está voltando, retardado porque está freando. Tá bom? E aqui no último caso, ó, retrógrado, porque está voltando, velocidade negativa, e a aceleração está apontando para o mesmo lado, negativa. É acelerado. Ele está voltando e aumentando sua velocidade. Tá bom? Só para resumir, mesmo sinal, que significa mesmo lado, a aceleração ajuda a velocidade aumenta. Mesmo sinal, ó, negativo, quer dizer mesmo lado. A aceleração ajuda a velocidade e a velocidade aumenta. Sinais diferentes, retardado, a aceleração atrapalha a velocidade e aí a velocidade diminui. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido, porque tem esse caso bem aqui, ó, que a aceleração ela é positiva, mas o movimento é retardado, porque tem sinal diferente da velocidade, tá bom? Então, eu tô repetindo muito, gente. Eu sei que vocês podem voltar o vídeo se não entendeu, mas é o ponto principal da nossa aula de hoje, você conseguir entender isso. Se os dois tiverem o mesmo sinal, significa que um está ajudando o outro. Então a velocidade, ó, aumenta. Se tiver sinais diferentes, quer dizer que um está atrapalhando o outro. Aí a velocidade, ó, diminui. Certo? Ok. Então agora, vamos fazer dois exemplos, ver se dá tempo aí, para poder
a gente fixar mais o conteúdo. Ó. Nesse primeiro exemplo, tem assim, ó. Qual é a aceleração de um carro que estava inicialmente parado e atingiu uma velocidade de 70 metros por segundo em 5 segundos? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar os dados. Eu li, né? E tem assim, ó. Qual é a aceleração? Então, eu boto bem aqui, ó. Qual é a aceleração? Tá? De um carro que estava inicialmente parado. Se ele estava parado, significa dizer, ó, que a velocidade inicial, que a gente bota assim, ó, V e bota um zero embaixo, é zero, tá? Muita gente lê isso aqui, ó, VO. Não é VO, é V0, que é a velocidade no instante zero do cronômetro, que é o instante inicial, tá? Então, a velocidade inicial é zero porque ele estava em repouso, ele estava parado. E atingiu, galera, ó, atingiu uma velocidade que seria a velocidade final dele. 5 metros por... Não, perdão. 70 metros por segundo. É isso? É 70 metros por segundo. Isso em um tempo... Opa! Um intervalo de tempo. Ele já deu o intervalo aí pra gente, ó. Um ΔT igual a 5 segundos. Tá bom? Então, olha só. Primeiro, eu queria que a gente... sim. Para a gente poder calcular a aceleração, é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A variação do tempo nós já temos. A variação da velocidade, eu vou fazer a continha aqui, ó. O ΔV, que a gente falou ainda agora, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? ΔV vai ser igual, velocidade final 70, menos a inicial, que é zero. Então, o nosso ΔV já está dando 70 metros por segundo. Aí agora eu vou substituir os valores aqui, ó. ΔV, 70. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 5. Se vocês fizerem essa conta, 70 dividido por 5 vai dar 14 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Resposta certa deve ser a letra B. Né? Sempre eu boto no próximo slide aí para ver se a gente está certo. Beleza, certinho, letra B. Tá? Vamos agora para mais um exemplo. Olha, diz assim, ó. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e após 2 segundos alcança a velocidade de 12 metros por segundo. Nestas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é de quanto? Tá legal, olha só. Então, ó, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo. Vamos anotar os dados. A velocidade inicial dessa partícula é de 2 metros por segundo. É acelerada e após 2 segundos, após o intervalo de 2 segundos, intervalo de tempo de 2 segundos, adquire, não é isso? A velocidade alcança uma velocidade de 12 metros por segundo. O que ele quer saber? Ó, nestas condições, qual é o valor da aceleração? Então, ele quer saber o valor da aceleração. Aí vamos usar a mesma fórmula. Ó. A aceleração vai ser ΔV dividido pelo ΔT. Esse ΔV, eu sei que vocês já vão fazer de cabeça. Mas vamos aqui, ó. ΔV é a variação da velocidade. A velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final foi 12. Menos a inicial, que é 2. Então, o nosso ΔV vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Opa, metros por segundo ao quadrado não. É só variação da velocidade. É só metros por segundo. Pronto.
Aí vamos para a nossa fórmula, substituir os valores, ó. O ΔV, acabamos de calcular, 10. Dividido pelo tempo, o intervalo de tempo, que é 2. Então, a nossa aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a nossa resposta, ó. Beleza? 5 metros por segundo ao quadrado, resposta certa, a letra E. Vamos ver? É isso aí. Tá bom? Então, ó, veja que quando a gente vai prestando atenção, faz assim, ó. Passa rápido demais. Tá bom? E é isso, gente. Acabou mais uma aula. Eu espero que vocês tenham acompanhado as anteriores e nos acompanhem nas demais. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.